Olá, sejam bem-vindos ao Conexão e Transformação, uma iniciativa do podcast do Flamboyant Instituto. Eu sou Alessandra Lousa e hoje eu tenho o privilégio de conversar com um convidado que nos convida a pensar de forma mais ampla sobre educação, sociedade e o papel do conhecimento na transformação do mundo. Ele é filósofo, professor universitário, pesquisador e escritor, conhecido por suas reflexões sobre filosofia africana, educação e diversidade. Autor de livros premiados como Por que Amamos, o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor, e também O Ensino da Filosofia e a Lei 10.639. Ele é uma das vozes mais potentes do pensamento contemporâneo brasileiro. É uma honra receber aqui Renato Nogueira. Seja muito bem-vindo. Alessandra, querida, muito obrigado por essa recepção tão gentil, essa generosidade, estar aqui com Conexão Flamboyant. Muito obrigado. Obrigada pela sua participação, Renata. E para começar, me conta um pouco sobre a sua trajetória e o que te motiva a unir filosofia, diversidade e educação nas suas reflexões. E eu sei que você gosta de falar também sobre amor. Então vamos juntar tudo isso. Por onde eu começo? Por onde eu Por onde você começo? começa? Mas fala um pouco dessa sua história para a gente entender. Tive um privilégio de, com meu avô materno, minhas avós, né, ter muitas histórias. O meu avô materno, especialmente, contou histórias da nossa família, da nossa ancestralidade, que ele aprendeu com o avô dele. Então, uma coleção de histórias, e eu pude, anos mais tarde, além de fazer uma pesquisa historiográfica em relação a documentos, arquivos, também fiz testes genéticos, e eu fui lá e reencontrei o lugar mais antigo onde minha família saiu do continente africano, na África do Oeste. E descobri que minha família é uma família griot. Griots são aquelas pessoas que a gente chama, de modo geral, contadoras de histórias, mas que fazem, são profissões como intérpretes, como repórter de guerra, embaixador, podem ser artistas, músicos, atrizes, atores. Então, é uma profissão, em certa medida, né? É um trabalho que é herdado. Isso tem a ver também com a circuncisão. Então, na minha família, minha avó materna foi circuncisão dos meninos e não sabia qual era o motivo, que a circuncisão é o direito a uma fala pública, para falar publicamente, contar as histórias com fidelidade. Então, isso também fui juntando esses quebra-cabeças, e aí fui descobrindo essa história da família. Estive no continente africano também, reencontrando esse local, esse território, e acabou que no meu teste vocacional, com 13 para 14 anos, no Colégio Pedro II, né, nos anos 80, e a psicóloga mencionou duas áreas têm a ver com você, filosofia e sociologia, mas principalmente filosofia. Fui fazer faculdade de filosofia, uma preocupação incrível da família, né? Meu pai ficou preocupado. Vai fazer o que da vida com faculdade de filosofia? Com aquela preocupação, né? Né? Como eu ia pagar as contas quando eu ficasse. Mas acabou que a filosofia me trouxe para caminhos que eu nem imaginava, né? Então, Filosofia te trouxe para a vida. para vida, para atividades como consultoria, celebro casamento, fiz uma formação também no campo terapêutico, então fui fazendo coisas na vida a E partir está da super filosofia. conectado com essa sua origem mesmo de contar histórias, Sim, né? Como sim, contar essa história da filosofia, mas de uma forma acessível, né? Então, acho que belíssimo. sim. Acabou que coincidiu. E o amor apareceu como uma questão que eu tinha um curso na Casa Saber, quando era presencial, chamado Quatro Lições sobre o Amor. E esse curso acabou se transformando num livro, O Porquê Amamos, que saiu na pandemia. Mas era um curso que eu dava muito tempo. E tinha relação também com um trabalho que eu fiz, um seminário na USP. Eu fiz Federal de São Carlos durante o mestrado, estudei filosofia e epistemologia da psicanálise durante o mestrado, foi a área que eu estudei. E eu fiz um seminário numa turma da USP sobre relacionamento, era psicanálise e filosofia. E o meu trabalho foi sobre os tipos, os elementos que levam uma pessoa a se atrair por outra. Ou Hum. seja, o que que os olhos dizem, o que que os lábios, o tipo físico, quais são os perfis de atração. A partir da filosofia de Schopenhauer, que é um filósofo que, de alguma forma, está no radar do Freud também, né? Sim. E aí, a partir disso, fiz um estudo, né? Apresentei um seminário, por exemplo, os olhos pintados, eles iluminam o rosto,
e denotam que a pessoa tem mais interesse quando os olhos estão brilhando, né? Então, a cintura nas mulheres mais fina. Fiz ali um esquema, a parte da filosofia de Você Schopenhauer, trouxe a questão dos elementos físicos concretos e físicos. a questão também dos elementos emocionais. Fez essa Os costura. elementos físicos muito presentes porque tem a ver com um pouco, porque o Schopenhauer acaba sendo um filósofo que de alguma forma é muito próximo da psicologia evolucionista, né? Que teriam traços característicos, muitas questões controversas, muitas questões questionáveis, mas traços característicos que fazem que as pessoas se atraiam uma pelas outras, né? Então, eu tinha 23 anos de seminário quando eu apresentei. Então, foi um seminário que eu apresentei dali o tema do amor. Fui também para terapia, né? Fui fazer terapia cedo, né? Fui para a clínica cedo, para ser analisado cedo. Com uns 20 e poucos anos eu estava lá fazendo terapia uma vez por semana, pelo menos. Isso tudo foi se juntando, né? Ao E meu o, interesse. e o tema do amor, ele é muito presente, né? Recentemente você lançou o ABC do Amor. Fala um pouco para nós sobre o ABC do Amor e o que te motivou também a escrever o ABC do Amor. O ABC do amor tem muita relação com angústias e dúvidas que eu via nas pessoas em geral. Como, por exemplo, o que é estar apaixonado? O que é estar Uhum. amando? O que é o amor romântico? A monogamia serve para todo mundo? Então, Hum. essas angústias todas, eu procurei reunir um breve abecedário, um abecedário que fala o que é amor romântico, o que é frustração, o que é decepção, para as pessoas não se confundirem uma coisa, um pouco uma coisa e a outra. Então, a parte da filosofia, dialogando com psicologia analítica, psicanálise, neurociência, um certo, digamos assim, uma dança com muitos ritmos, muitos gêneros, eu fui ali articulando e procurando trazer uma informação mais conceitual possível, de modo também direto, Acessível. acessível para as pessoas diferenciarem coisas como, por exemplo, frustração e decepção, que são sentimentos que podem ser semelhantes, mas têm coisas diferentes uma na outra. Me fala um pouco assim para a gente entender qual que é a diferença Vou entre dar um exemplo. frustração e decepção. Vamos lá. Vamos pegar um casal que se separa e tem um filho de 10 anos. Certo, Aí o pai diz para o filho: Filho, no domingo eu vou passar na sua casa e vou levá-lo à praia. Só certo. que Existe uma expectativa. só é expectativa, ele combinou algo com o filho de 10 anos, um homem adulto. E aí no domingo ele não liga, não aparece. O sol maravilhoso, Rio de Janeiro, sol incrível. O pai não aparece. Uhum. O outro pai também tem um filho de 10 anos e fala: Filho, no domingo vou levá-lo à praia. Só que chove, uma chuva inesperada. O pai liga e fala: Filho, vamos ao museu? Porque tá chovendo, pode ir à praia. Primeiro caso, decepção. Sim. Segundo, frustração. A frustração faz parte da vida. As coisas não acontecem sempre como a gente deseja. Natural que Sim. seja assim. Só que o pai teve uma saída, uma alternativa. Ele combinou, recombinou com o filho, Comunicou. comunicou. E a decepção tem um agente determinado que deflagra ela, mas não resolve, não mitiga o que aconteceu. Então fica decepcionado, porque domingo à noite, nada, nenhuma palavra, segunda-feira, nenhuma palavra, passam 5, 6 dias, o pai liga, tudo bem, filho? E não pede desculpas pelo que aconteceu. Há uma decepção. Aquilo não foi conversado, não foi dialogado. Então, frustrar é natural, Faz parte, decepcionar né? É, é evitável. é Se a gente interessante. consegue combinar e dizer o que pode fazer. Isso é muito importante. Sim. Esse- Excelente exemplo, porque muitas vezes as pessoas se confundem, né? sim, Não conseguem nomear o sentimento, né? isso. Estou decepcionada. E às vezes é só uma questão de frustração, porque aconteceu algo que não tem controle, né? Que é o Sim. que você estava falando. E a frustração natural que ela aconteça, a gente vai conversar sobre ela e cada um vai dizer o que pode entregar. Isso também é Uhum. muito importante no relacionamento. Alinhar as expectativas. Essa questão da comunicação, né, o Renato. Dentro daquilo que você vem trabalhado, quais são assim, os principais desafios que você vê da condição humana mesmo, quando as pessoas querem buscar, né, a filosofia como uma forma de alternativa para entender a si mesmas, entender os relacionamentos. Qual que é o tema assim, que você vê que tem mais demanda para tentar buscar compreender? Hoje, o que me chega mais é realmente sobre relacionamentos. Talvez seja por conta das pesquisas que eu tenho feito, das pesquisas, Uhum. desse campo de estudo, né? Eu estou coordenando uma pesquisa sobre ética nos relacionamentos, ética do amor, ética amorosa, ou Uhum. seja, qual é a dinâmica dos casais, né? Aparecem muitos temas. Então, vou dar um exemplo. Um Uhum. tema que apareceu recentemente, já aparecia, mas com mais força, foi a hipogamia.
Que é hipogamia? Hipogamia é quando num relacionamento heteroafetivo a mulher tem mais recurso, mais Ah, escolaridade, sim. tem um ambiente cultural mais diversificado, ou Teve ganha uma mudança mais. cultural recentemente que as Isso, mulheres foram para o mercado de trabalho e perfeito. como que isso impacta no Isso. masculino. Isso é algo que realmente está muito presente, Uma né? mulher que tem mais status social e profissional, como com menos status. Como isso impacta, como o machismo atrapalha. Então, Sim. esse homem pode ficar mais, digamos, inseguro, essa mulher mais desconfiada. Então, isso tem aparecido, né, Causa nas muito sofrimento perguntas. e as pessoas às vezes não sabem como lidar com isso, né? Sim, porque é um fator que o machismo atrapalha, porque pode ser que a família diga algo, né? A pressão social. Ah, esse homem não te merece, vamos supor. Pode ser uma pessoa maravilhosa, só que Uhum. ele tem menos anos de escolaridade e ganha menos do que ela. Uhum. Isso não deveria ser o problema. Mas nas minhas entrevistas, a gente tem visto alguns indícios que sim, em alguns relacionamentos, isso tem sido motivo de conflito. Então, é um assunto também que acabou vindo, não teve jeito. Vem surgindo, Foi né? Vai, vai, surgindo. vai, vai caminhando. Que o amor é mais forte do que a pressão social? Boa, boa A pergunta. questão. E para você, quais são as perguntas que você faz para si mesmo, Renato? Compartilha com a gente o que que você tem se perguntado. Uma das perguntas que eu faço é o tamanho da minha musculatura afetiva para entregar as coisas que eu acredito. Ou Uau, seja, que bonito. Tamanho da musculatura. porque a gente tem que ter. Você faz uma academia, você pega 10 quilos ou pega 20. 20 Sim. pode se machucar, você não E tem como experiência. aumentar esse músculo do coração? Boa, Como? boa questão, Como? boa Como? questão. Tem um filósofo que eu gosto muito, que ele não é tão conhecido, é chamado Amenemop. Filósofo de. Amenemop, filósofo quemita, lá do norte da África, 1000 anos antes de Cristo. E ele fala que o coração é como se fosse o órgão que a gente faz a digestão dos afetos. Ai, que lindo. É Igual a gente bonito, tem o né? intestino que faz a digestão Isso, das emoções de uma forma assim, né? Que se o intestino não tá bom, isso aí. correlaciona, né? E o coração, então, faz essa digestão também. Digestão. Por isso que é a questão afetiva. Então, o coração, para ter uma boa digestão, comer com moderação, né? Se expor a emoções que pode lhe dar conta, Sim, aprender. Acho que uma pergunta que eu me faço é aprender com as pessoas que eu amo, com as sim. pessoas que eu tenho oportunidade de trabalhar. Eu acho que é poder aprender junto. Aprender a ser uma pessoa que torna um ambiente com mais segurança psicológica. Isso me interessa muito. Um dos meus principais interesses é ter espaços mais comunitários. Por exemplo, num espaço com segurança psicológica, as pessoas podem entregar melhor os seus talentos. Elas Se se sente... sentem É seguras e isso. confiança. Então, como que eu me pergunto muito, como que eu posso criar um espaço de confiança afetivo em que as pessoas possam se sentir seguras para serem elas mesmas e colocarem o potencial delas? Isso. E ela vai falar o que ela pode entregar, o prazo, Ser humano, ser ser humano, ser verdadeiro. verdadeiro. Isso É, melhora o relacionamento, fica mais sim, confortável. sim. Não tem muita idealização, Não né? tem. Aí eu Uau. defendo a zona de conforto. Por isso que a zona de conforto não é deixar de fazer alguma coisa ou entrar num desafio, mas é Uhum. fazer sabendo quanto você pode aguentar, né? Para não entrar em pane o sistema, né? Esse é um É. problema, né? Reconhecer as limitações também, né? Ótima questão. Acho que é isso. Maravilha. Renato, quero te agradecer a sua Ah, presença, a sua participação. Uma alegria poder ter essas trocas. Aprendi muito e espero que cada um aqui que esteja nos assistindo tenha também aproveitado esse nosso bate-papo. Em nome de toda a equipe do Flamboyant Instituto e de toda a comunidade que atendemos, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Que essa conversa nos ajude a refletir e aprender a transformar o modo como enxergamos o mundo e as relações humanas. ó, quero agradecer e vou deixar meus contatos, caso alguém precise de alguma coisa ao meu alcance. E não contei uma coisa, Alessandra, para você e para o público. Ah, Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, alguns fins de semana, que é justamente celebrar casamentos. Eu sou um celebrante certificado e fico muito feliz em viajar ao país para celebrar uniões amorosas, para fazer com que as pessoas possam encontrar no casamento uma parte do propósito da vida, que é ter um coração que consegue sentir o peso de outro coração. que Então, eu lindo! gosto de celebrar casamento. Quem precisar, é só entrar em contato. E para você que está nos assistindo, acompanhe outros conteúdos exclusivos em nossos canais no YouTube e no Spotify. E conte pra gente nos comentários o que mais te inspirou nesse episódio. Nos vemos na próxima!